Cine e Campo. Saudações, caros lupinos! Lobo Viking, lançado em 3 de fevereiro de 2023, é o mais novo sucesso da Netflix e nos traz uma mulher lobisomem. Se você ainda não assistiu, veja, pois vale a pena. E agora, com spoilers, vamos conhecer todos os segredos deste filme. A história se passa na atualidade, porém começa mostrando eventos do ano 1050, onde vikings atacaram e saquearam um monastério na Normandia. Durante o ataque, eles obrigaram um abade a levá-los até uma sala secreta, lacrada pelo lado de fora. O monge implora: não abram esta porta. Mas, esperando encontrar tesouros valiosos lá dentro, os vikings a arrombam. Mas o que encontram é ossos pelo chão. E mais ao fundo da sala, um estranho filhote de lobo, de feição feroz. Sem saberem o que de fato haviam encontrado, os vikings trazem o animal consigo para a Noruega. Porém, o barco viking, ao atracar, já não trazia mais nenhum homem vivo. E assim, o animal, o lobisomem, correu livremente pelas florestas da Noruega. Bom, caros lupinos, mais à frente falaremos um pouco mais sobre isso, mas essa foi a maneira que o filme arrumou para explicar a origem do lobisomem em terras norueguesas. Ela é quase semelhante ao que se diz no Brasil. A lenda europeia teria chegado aqui através das grandes navegações que colonizaram o continente. Muitos até vieram para cá fugindo de inquisições. Bom, introdução feita. Agora a história avança quase 1000 anos e chega aos tempos modernos. Provavelmente é o ano de 2020. Tudo se passa em uma cidadezinha da Noruega chamada Nibô, rodeada por uma densa floresta, montanhas nevadas e um imenso lago. É o local perfeito para abrigar um lobisomem, não é? A protagonista é uma adolescente de 17 anos chamada Taylor Berg, que possui a peculiaridade da heterocromia, que é quando a pessoa tem um olho de cada cor. Taylor recentemente havia se mudado para Nibô, junto com sua família, um padrasto, uma meia-irmã e sua mãe, Liv Berg, que é a co-protagonista do filme, ou seja, a segunda pessoa mais importante da história. Bom, do meu ponto de vista, pelo menos, esse filme é cheio de referência a outros filmes. E logo de início já me arremeteu a Crepúsculo. Porque assim, menina nova na cidade, uma região fria, cercada de floresta, praticamente sem luz do sol aparente. Aí ela não tinha amizade com ninguém, tenta socializar com os adolescentes locais. Esse início é meio que a mesma sinergia de Crepúsculo. Bom, ia tentando socializar com os desnecessários adolescentes locais que Taylor acaba se tornando uma lobisomem.
Era um rolezinho na floresta, havia acabado de escurecer e 2 adolescentes estavam tendo uma DR, quando são surpreendidos pela fera, rápida e letal. Taylor ouve os gritos e vê uma jovem caída no chão. Ela corre para tentar ajudá-la, mas a fera retorna, fere seu ombro e arrasta a outra moça para dentro da floresta. Nesse ataque, há algo interessante que a gente pode dar uma analisada. Havia um casal junto, mas somente a jovem foi atacada. O rapaz não sofreu nenhum ferimento, e quando a Taylor tentou ajudar, ela também foi ferida, e o rapaz continuou lá, intacto. Será que tudo isso foi coincidência? Talvez não tenha sido, e eu já vou explicar o porquê. Mas antes eu devo dizer que a partir desse ponto entra outra referência a um clássico filme de lobisomem, o Possuída, onde a Ginger é atacada por um lobisomem em um ataque semelhante ao que ocorre em Lobo Viking. E a maneira como a licantropia é abordada aqui em Lobo Viking também é exatamente como o que ocorre com a Ginger em Possuída. Lobo Viking tem muito de Possuída. Então, o ataque contra as meninas pode ser porque o lobisomem buscava uma parceira. E como feriu 2, acabou optando por levar uma delas e deixou a outra para trás, para se transformar sozinha. Bom, como o corpo da vítima foi levado pelo lobisomem e ninguém conseguiu ver o que as tinha atacado, começa então um interrogatório pela polícia entre os adolescentes que estavam lá no rolezinho na floresta. E um clima de mistério se inicia para nós que assiste ao filme. Quem seria o lobisomem? Quem seria a forma humana do lobisomem? E então os suspeitos vão supostamente surgindo. O que sugere que o corpo foi puxado ou arrastado pelo chão por um tempo. Berg, você pode fazer isso sozinha? Eu preciso de ar. Eu já volto. A notícia do ataque acaba atraindo um personagem intrigante, Lars Brudin, um senhor com conhecimento em lobisomens. Ele diz que esse lobisomem que atacou em Nibo é velho e que ele passou a sua vida buscando por este lobisomem. Seu primeiro encontro com ele foi na Finlândia, quando atacou e matou um garoto. Lars tem metade do braço amputado. E em seu trailer, na parede, há uma antiga foto dele com a esposa e uma criança. Talvez o menino morto seja seu filho, e foi tentando salvá-lo que ele perdeu o braço. Esta pode ser uma possibilidade. Afinal, vingar um filho morto é um motivo forte o bastante para fazer um pai dedicar sua vida a caçar esta criatura. Lars também complementa aquela origem do lobisomem que deram no início do filme, dizendo que o ser humano sempre quis controlar os poderes do animal, seja por antigos rituais de sacrifício ou até mesmo cruzamento entre espécies, e que provavelmente algum experimento desse tipo deu muito errado e originou aquele pequeno lobo que os vikings trouxeram da Europa. E ainda informa que não existe cura para essa licantropia e que a única forma de parar o lobisomem é com prata, especialmente se for uma bala de prata.
Do meu ponto de vista, talvez haja uma cura, mas como o ódio dele por lobisomens é tanto que ele fica cego para qualquer outra coisa que não seja exterminá-los. Enquanto isso, Taylor, que foi ferida pelo lobisomem, vai tendo que lidar com as mudanças, ou tormentos, se preferirem. Ela é acometida por alucinações envolvendo lobisomens e tem visões com pessoas mortas, no caso, com a garota atacada no início. Isso são sintomas comuns em filmes de lobisomens. Podemos citar como exemplo o lobisomem americano em Londres e o lobisomem americano em Paris. E além disso, sua audição também acaba sendo aguçada, mas de maneira perturbadora. E embora ela deite para dormir, seu corpo não descansa e ela sente como se não dormisse há meses. E o filme usou também uma forma interessante para nos mostrar que a maldição estava avançando em seu corpo, até chegar ao ponto da mudança. E a maneira foi através de sonhos. Na primeira noite após a mordida, ela teve um sonho em que trajava branco, a cor da pureza, e flutuava serenamente sobre um rio de sangue. No estágio 2, quando as alucinações e visões começaram, veio o segundo sonho. Nesse, ela já estava mais imersa neste rio de sangue, e o branco de sua roupa já começava a ficar maculado. Nesse meio tempo, a mãe dela, Liv Berg, que é uma policial, trabalhava no caso investigando para tentar descobrir o que havia acontecido. E então, quando o corpo da jovem atacada foi finalmente encontrado, eles constatam que foi obra de um animal. Possivelmente para eles era um lobo. Agora começa uma das melhores cenas do filme, a caça ao lobisomem. Nós sempre soubemos que era um lobisomem, mas no filme eles achavam que estavam lidando com um assassino, depois com um lobo. E então a Liv, o delegado e outros caçadores iniciam uma caça. E olhando assim, a cena até lembra um pouco assim, uma referência ao filme Bala de Prata, na cena onde a população se reúne para caçar a besta que estava matando pessoas. Referências. Até o final do vídeo ainda vai ter muitas referências, mas vamos lá. Quando eles chegam ao covil da fera, vão encontrando corpos humanos pelo chão. E logo o dono do local se apresenta. E o lobo mata um por um. O único que ele teve piedade foi com o delegado Eilert. Nele deu só tipo um golpe e o arremessou para longe. Tá, deixou o cara em coma, mas vivo. Não sei, mas esta cena aqui me lembrou o filme Dog Soldier, mais especificamente aquela parte em que os soldados estão lá na floresta e de repente cai uma vaca neles. Só que no caso aqui cai um cachorro, tadinho. Bom, a Liv, que havia adentrado o covil para investigar o que tinha lá dentro, ouve os tiros e ao tentar sair para ver o que estava acontecendo, dá literalmente de cara com o lobisomem. E finalmente o lobisomem se mostra por completo. É um lobo anormalmente grande, de pelagem negra e desgrenhada. Lembra muito o lobo do filme A Garota do Capuz Vermelho.
Pra mim, está tudo bem com esse lobisomem. Achei ele bem feito e os efeitos especiais bem executados. E sim, é um lobisomem de CGI. Mas a versão morta dele é um boneco, ou se preferir, efeitos especiais práticos. Voltando para a cena, Liv e o lobisomem ficam cara a cara, e ela descarrega sua arma contra ele. Mas ele simplesmente continua caminhando como se nada tivesse acontecendo. Essa é uma clara referência ao filme Roma Santa, onde o caçador dá um tiro a queima-roupa no lobisomem e não faz um arranhão sequer. Liv certamente seria morta, se não fosse pela ajuda de Lars, que secretamente havia colocado uma caixa de balas de prata dentro do casaco dela. Com a fera abatida, fica claro para Liv que lidavam com um lobisomem, e um lobisomem do tipo que não volta à forma humana quando morre, permanece como tal. Neste ponto a gente também descobre que não existe aquela coisa de metamorfose somente na lua cheia. A partir do momento em que a pessoa se torna lobisomem, ela se torna para sempre com aquela aparência. Bom, e então foi analisado o corpo do lobisomem, e constataram que, de todos os tiros que ele levou, o único que de fato causou dano e a sua morte foi o tiro de prata. Outra coisa estranha também analisada foi que o lobisomem havia perdido uma das garras no primeiro ataque, lá no início do filme. E no lugar dela nasceu uma unha humana. Com esse fato, talvez possa haver sim uma cura para a maldição, mas aí é algo que ainda precisa ser explorado. De volta a Tale. Lua cheia. O estágio 3 da maldição se inicia. Desta vez, o sonho nos mostra que agora Tale já está coberta de sangue. Ou seja, o vírus da licantropia já dominou seu corpo. E a pureza do espírito, representado por sua roupa, agora está completamente enegrecido. A ferocidade bestial toma conta de seu ser. E ela ganha os primeiros traços físicos da fera e também comete o seu primeiro assassinato. Como eu mencionei já, a maldição do lobisomem aqui neste filme é exatamente como ocorre no filme Possuída. É como um tipo de vírus e a partir do momento em que se é contaminado, gradualmente, dia após dia, o vírus vai evoluindo e tomando conta do corpo, até chegar ao ponto que causa a metamorfose, que é permanente. Será para sempre uma besta feroz. Então, estando agora com sua aparência física deformada, em vez de pedir ajuda à sua mãe e contar o que estava acontecendo, Tale prefere fugir. Ela pega um ônibus, provavelmente tentaria voltar para sua antiga cidade. Mas não dá para fugir de si mesma. E a metamorfose a pega no meio da viagem, atingindo a forma final do lobisomem. Chega de referências? Ainda não, pois a combinação do estágio final é também uma referência ao filme Possuída. Ginger atinge o pico da metamorfose
também dentro de um veículo, em uma cena que lembra ao da Taylee, assim com iluminação parcial feita pela luz dos postes, só que a da Ginger é bem mais escuro, trash e grotesco. E também outra comparação é que as duas, antes de atingirem a forma final, passam um tempo com uma forma meio humana, meio bestial. Se preferirem, podem chamar de forma glabro. Inclusive, ela faz questão de mostrar a barriga toda enrugada, igual à barriga da Ginger, quando está ali prestes a chegar no estágio final. E por último, mas não menos importante, este momento da transformação faz uma citação a uma cena do filme Contos do Dia das Bruxas, onde as moças estão na floresta se transformando em lobisomem e puxam a pele, arrancam e por debaixo se tem pelo. Bom, caros lupinos, o momento da transformação da Taylee tem um pequeno erro de cena. Se vocês perceberam qual é, comenta aí. Ou aguardem que no final do vídeo eu vou contar qual é. Bom, continuando a história. Após criar um pânico dentro do ônibus e fazê-lo bater, Taylee, em forma lupina, regressa para sua casa e, chegando lá, ataca sua própria irmã, a pessoa que aparentemente é quem ela mais amava. Mas parte de sua consciência humana ainda está perdida ali dentro, entrando em conflito com seu novo lado bestial. E ela acaba demonstrando que se lembra de sua irmã e cessa o ataque. Neste momento podemos ver plenamente sua forma lupina e a heterocromia que faz seus olhos cada um terem uma cor ainda se mantém presente. E sua irmã Jane acaba se dando conta que aquele lobo desgrenhado é a Taylee. Nisso, o padrasto dela entra na sala e, ao ver que a filha corria perigo, ataca o lobo e foge com a criança. Porém, ele tem o costume de trancar o carro com a chave dentro. E na hora da fuga ele percebe que fez isso de novo. E então tem que quebrar o vidro do carro com o braço. E nisso ele se fere gravemente. Abre um corte no seu braço e ele perde muito sangue. Mas ainda assim ele consegue dirigir até o centro da cidade. Porém, perde as forças e desmaia na direção. O acidente atrai um monte de curiosos, e isso se torna um banquete anunciado, pois o lobisomem seguiu o carro deles até lá, e mata e devora tantas pessoas quanto consegue. Eu não queria dizer que é referência, mas tá aí. É igual ao Pânico nas Ruas de Londres, criado por Davis, lá em Lobisomem Americano, em Londres. Bom, a cena seguinte também é semelhante ao de Lobisomem Americano em Londres. Taylee e sua irmã ficam cara a cara, e sabendo que aquele lobo é a Taylee, a garota tenta fazer com que ela retome a consciência, ou que se lembre dela. Utilizando da linguagem de sinais, ela diz: "Mana, eu cuidarei de você." E repete isso até que, novamente, fragmentos da consciência humana de Taylee afloram. A essa altura, Liv já sabe que sua filha é o novo lobisomem. E ao se deparar com ela na cidade, encontra sua filha mais nova, Jane, correndo risco de vida, podendo ser estraçalhada a qualquer momento por aquele lobisomem. E ela fica em um dilema: matar sua filha mais velha e garantir que a mais nova saia em segurança,
tentar salvar as duas, o que fazer? E ainda vem a pressão do risco em perder as duas filhas. Contudo, um veterinário amigo dela estava ali junto, armado com um rifle carregado com tranquilizante, e dispara um dardo. Isso dá tempo da Jane fugir. Mas o tranquilizante, que tinha potência suficiente para dopar um elefante, faz somente com que a Taylor lobisomem fique um pouco zonza por alguns segundos. A notícia de um lobo feroz à solta no centro da cidade chega aos ouvidos de Lars, e já sabendo do que se tratava, ele parte para cumprir sua vingança. E ao chegar no local, se depara com o lobisomem tentando entrar na loja onde Liv se abrigava. E na cabeça de Lars lhe pareceu uma brilhante ideia jogar seu carro contra o lobisomem e prensá-lo contra a parede. Mas tudo o que ele consegue é abrir caminho para a fera entrar. E assim, ferido pelo acidente, sangrando e sem chances de escapar, este personagem valioso para a história encontra o seu fim. Já alimentada, Taylor agora se volta contra sua família e avança contra sua mãe, que usa o próprio braço como escudo. Muita gente não entendeu o porquê do braço dela não ter se partido ao meio. Mas a razão é bem simples. É porque o braço dela estava engessado devido ao embate contra aquele outro lobisomem. Mas ainda assim eu achei esse gesso bem resistente. Bom, vendo que a sua mãe estava em perigo, Jane pega um dardo tranquilizante que estava no chão e crava no pescoço de Taylor, que não suporta esta segunda dose de calmante e sucumbe, derramando uma última lágrima. Assim chegamos aos momentos finais. Há um salto de tempo não especificado quanto. Era uma manhã. Liv vai para o laboratório veterinário da cidade. E lá, Taylor, ainda em forma lupina, era mantida viva e sedada. Vendo que não havia o que fazer, Liv decide pôr um fim à vida e ao sofrimento da filha. Ela acaricia, chora e se despede. E então carrega sua arma com uma bala de prata. A cena termina com ela pondo a arma na cabeça do lobo e buscando por coragem para puxar o gatilho. A tela então se apaga sem uma resposta. Mas algum tempo se passa. Liv chega em casa após um dia de trabalho. Na entrada da casa, vemos que há 2 pares de sapato, um rosa infantil e o outro pode ser do seu marido, significando que ele está vivo. Liv se encara por um tempo no espelho. Em seguida, vai para o quarto, onde mantém uma foto da filha na cabeceira da cama. E, pensativa e respirando fundo, coloca uma bala de prata intacta em frente do retrato da filha. Isso nos dá a entender que ela não teve coragem de puxar o gatilho e matar a filha, pois caso contrário, aquela bala estaria sem o cartucho. A história nos dá a entender que Taylor morava com seu pai, enquanto que Liv já tinha outra família
e sempre viveu mais para o trabalho. Taylor chega a verbalizar que o pai dela precisou morrer para que a mãe lhe desse atenção. Então está claro que ela já carregava uma mágoa. E do outro lado, Liv também trazia uma mágoa por não ser próxima da filha, apesar de amá-la muito. Ela também verbaliza que não teria coragem de atirar em Taylor, mesmo ela sendo um lobisomem. Acredito que agora ela também deva se culpar pelo estado da filha. Afinal, foi ideia dela vir morar nessa cidade. E assim como Lars passou a vida em busca de vingança, Liv seria capaz de também passar a sua vida ao lado da filha naquele estado. Se houver um Lobo Viking 2, seria uma boa explorarem uma possível, não cura, mas uma forma de reversão para a forma humana. Assim como o lobo que perdeu uma garra e nasceu uma unha humana no lugar. Removendo partes do lobo, pode ser que regenere partes humanas por completo, um braço, uma perna, e assim até o corpo estar completo. Bom, caros lupinos, e para finalizar agora, vamos rever aquela cena da transformação dela lá no ônibus e ver se vocês perceberam um pequeno erro de cena. Prestem atenção que o momento é exatamente agora. E aí, perceberam qual foi o erro? Pois bem, veja só. Ela está aqui com capuz e de repente não está mais. E veja só, está novamente com capuz. Bom, é um errozinho simples, mas dá pra gente relevar, não é? Bom, caros lupinos, espero que vocês tenham gostado deste mega resumão do filme. E se vocês gostaram deste formato de vídeo, resumindo assim por completo um filme com direito a spoilers e segredos, comentem aí que eu farei mais assim nesse estilo. Bom, caros lupinos, até a próxima. Saudações, caros lupinos! Mais uma vez, venho agradecer as pessoas que contribuíram para o concerto do PC. Segue aí na tela o nome de mais algumas destas pessoas. O PC já está lá na assistência e agora eu só aguardo a resposta do técnico. E como já está lá há um bom tempo, é provável que por estes dias já vamos saber se conseguiu ou não arrumar aquela máquina. Então, caros lupinos, mais uma vez eu desagradeço.